Cabeça, fecha os olhos só mais um instante, antes da gente ler o texto principal. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não somente nesse lugar, Senhor, mas principalmente em nossos corações, que seja o próprio Senhor nos ministrando essa noite, conduzindo, Senhor, cada sentimento, cada emoção cativa a Ti. Prepara o solo fértil dos nossos corações para receber a Tua palavra, assim como o lavrador prepara, Pai, um solo para receber a semente, e que essa semente venha frutificar na vida dos seus filhos a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram, em nome de Jesus. Desde já eu também repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos, bate em retirada agora, Pai, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Hoje o tema da mensagem é chamados para uma vida diferente. Amém? Porque se a gente encontra com Jesus, se a gente tem um encontro com Ele, a gente não foi chamado para ter uma vida comum, uma vida igual a todos, uma vida igual a do mundo, amém? Para entender melhor e a gente ilustrar aqui, vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Liguei o microfone. Quando eu vi você ali, eu já liguei, que teve um culto que eu esqueci de ligar, metade do culto ficou sem áudio. Misericórdia. Amém? Todos acharam? Que foi achando da Eita Glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. E se você não estiver achando, abre aí ela em qualquer lugar aí, finge que já achou. Mas fala assim, meu Deus! Do 8 ao 22, hein? Vamos lá. Eu vou ler rápido aqui, porque depois eu vou destrinchando pedaço a pedaço, amém? Diz assim: quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos e autoridades e poderes. Amém? Glória a Deus. A gente vive um período, um tempo, onde a gente vê muito ódio gratuito, não é verdade?
Quem concorda com isso? Dá um glória a Deus aí. Acho que só 2 pessoas concordam. A gente vive um período onde ser cristão muitas vezes significa ser perseguido, ridicularizado ou tratado como ultrapassado. Talvez você esteja falando assim, mas no Brasil é muito mole ser cristão, tem um monte de igreja, é modinha em muitos lugares. Sim e não, a sociedade hoje tenta manipular o cristão a ser aquilo que ela quer que a gente seja. E muitas igrejas têm se moldado à cultura do mundo. Na última semana, mataram 400 cristãos lá na Síria. Vocês estão sabendo disso? A mídia não está divulgando. 400 cristãos foram mortos. Não foi na última semana, acho que foi as últimas 48 horas. Sei lá, foi um absurdo, 72 horas. Foi assim, cara, algo alarmante. E a perseguição existe. Ou a igreja vai se moldar ao padrão desse mundo, ou a gente vai ser perseguido. A gente vai ser visto como ultrapassado. As igrejas que não pregam mais uma palavra motivacional são igrejas que estão ultrapassadas. As igrejas que não são, os pastores não são coaches gospel, elas estão ultrapassadas. É mentira ou é verdade? As pessoas querem entrar numa igreja onde elas são motivadas. Só que o chamado de Deus para nós é claro, a gente deve viver de forma diferente do mundo, não igual. Pedro, escrevendo para cristãos que enfrentavam perseguições no Império Romano, ele nos ensina que, em meio ao caos, a gente deve refletir o caráter de Cristo e não ser mais um no meio da multidão. Hoje a gente vai explorar como esse texto nos desafia a viver uma fé autêntica. Como responder o mal com o bem e a permanecer firmes mesmo diante das adversidades. Porque às vezes a gente tem vontade de responder o mal com o mal. O cara faz a maldade com a gente, dá vontade de quebrar um pescocinho, não dá? Quem já viu aquele filme O Som da Fé? Quem já viu? Bom demais, né? Pô, o cara botou a arma na cintura, ele foi até a casa do maluco, ele ia quebrar o maluco. Aí apareceu o netinho do cara. Pô, ele era homem de Deus, cara. E aí aquilo ali tocou ele ainda ministrou a vida do cara, virou e foi embora, e aquilo Deus transformou em bênção para a vida dele e da família dele. Você entende? Às vezes a gente pode até irar, mas não pode pecar. Estava ministrando isso, meu filho estava vendo com a gente, ele estava indignado, né? Ele estava indignado com aquele cara fazendo mal o filme inteiro. Indignado. Só que eu tive que ministrar, a gente teve que ministrar ele, cara, tá vendo? Olha só, se ele tivesse feito mal, ele estava preso. Ia dar ruim, ia perder a família dele, todo mundo ia perder. Mas Deus deu um escape para ele. Porque Deus, ele quando chama a gente, ele chama de viver uma vida diferente, não igual ao mundo. A vontade pode muitas vezes ser igual ao do mundo. A vontade muitas vezes pode ser algo absurdo. Só que o Espírito Santo, ele traz o domínio próprio, ele traz o escape. Ele traz uma forma da gente sair da aparência do mal e não pecar, amém? Nós fomos chamados para um estilo de vida que reflete Cristo. Ele começa falando lá no versículo 8, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pedro inicia essa passagem falando sobre a identidade cristã. Ele está falando aqui sobre uma identidade. Ele não está apenas dando um conselho ou estabelecendo um padrão de vida para aqueles que seguem Jesus. O nosso chamado não é para viver como todo mundo vive, né? Todo mundo deve ter ouvido da mãe que assim, você não é todo mundo, não é isso? Todo mundo está indo lá, mãe, você não é todo mundo, não é isso? E assim Deus fala para a gente, cara. A gente não é todo mundo, a gente não foi chamado a viver como o mundo vive, mas para ser um reflexo do caráter de Cristo, em unidade, em compaixão, em amor, em misericórdia e humildade. Se não for assim, a gente não está refletindo o caráter de Cristo. Só que como colocar isso em prática em um mundo que valoriza a arrogância, valoriza o individualismo, a busca incansável por estar certo? Não é isso? As pessoas querem ter a razão, querem estar certas em tudo. E hoje a gente vive uma sociedade onde as pessoas elas são rápidas para julgar, mas lentas para perdoar. As pessoas não querem liberar perdão. Elas liberam rótulos e não perdões. E o que Pedro está dizendo é algo muito radical. Porque ele fala que a gente precisa nadar contra a correnteza.
E aí eu poderia aqui trazer a ilustração do salmão, mas eu já trouxe milhões de vezes, vocês estão cansados, não vou trazer de novo, amém? Vocês querem mesmo? É tão antiga. Porque o símbolo cristão é um peixe, né? Eu, na minha loucura, vendo National Geographic, eu falei, cara, o peixe cristão é um salmão. Porque como é que o salmão nasce na água doce? Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu fui saber, não, já sei há muito tempo, quando eu vi esse documentário. E aí ele nasce na água doce, ele desce a água doce toda e vive uma vida no mar, na água salgada. Se ele sobreviver, tubarão, baleia, todos os bichos que se alimentam dele na água salgada, ele, no tempo certo, ele volta para o mesmo rio que ele nasceu. Para o mesmo. E sobe contra a correnteza. Só que contra a correnteza tem um monte de urso na beira, meu irmão. Tentando catar ele para comer. Que salmão, o urso gosta de salmão. Não é só urso não, né? Porque eu gosto também, é bom pra caramba, né? Eu vi uma receita de salmão recheado de camarão, meu irmão. Vou fazer. Olha aí, só preciso comprar o camarão e o salmão. Mas vamos lá. E aí, quando ele consegue passar por tudo, ele chega lá em cima, no rio onde ele nasceu, é o momento que ele dá vida, que ele libera vida nova, novos filhotinhos, novas ovas, quê? E ele morre. Você entende? Então, cara, o peixe cristão é um salmão. A nossa vida ela pode ser comparada a de um salmão. A gente tem que nadar contra a correnteza. A gente nasce no lugar que Deus ele nos escolheu para nascer. Só que quando a gente vive nesse mundo, a gente está no meio da água salgada, à disposição dos predadores. Só que a gente tem que sobreviver a isso. E aí, no momento, a gente vai ter que nadar contra a correnteza. E ali a gente vai gerar um legado, que são os filhotinhos, não é isso? Mas a gente vai ter que nadar contra a correnteza. E aí vai chegar o nosso dia para todo mundo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A chave para entender esse amor está na palavra grega usada para amor fraternal, que Pedro usa aqui, que é Filadelfos. Ela é a palavra grega, Filadelfos, que significa amar como irmãos de sangue. Aí você pode falar que assim, mas eu não amo muito meu irmão, não. Minha irmã, misericórdia, se eu pudesse eu vendia ela para fazer um dinheiro. Cara, mas você está entendendo? Você entende o que é o significado de família? É disso que ele está falando. Amar com amor de irmãos. Olhar um para o outro e ter esse amor fraternal de olhar e falar, cara, é um irmão na fé, é uma irmã na fé. Significa que a gente não pode escolher quem amar, assim como a gente não pode escolher a nossa família. Ninguém escolheu onde vai nascer. Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria num país que neva, que eu sinto muito calor. Eu ia querer ficar na neve. Mas Deus me colocou aqui, e glória a Deus, não é isso? A gente não escolhe. Em Cristo, até aqueles que nos machucam, eles devem ser amados como irmãos, sabia disso? É difícil, né, cara? É difícil, mas esse é o chamado para ser cristão. O chamado para ser cristão não é da prosperidade do mundo. É da prosperidade bíblica, que é a ausência de necessidade. É você não ter necessidade de odiar ninguém. O amor que Deus ele nos chama a viver, ele não é condicional. Ele não é dependente de como somos tratados, mas de quem somos em Cristo. Eu sempre usava assim, cara, vocês conhecem o pipoqueiro que vende pipoca lá na frente de Santa Isabel, em Cabo Frio? Sem relacionamento dizer que ama é difícil, né? Eu conheço assim, né? Sei quem ele tá lá, pipoca é boa pra caramba, não tô ganhando dinheiro nenhum não. Vem bacon, né? Queijinho pra caramba, é boa, grandona. Mas cara, eu não tenho relacionamento com ele. E geralmente a gente ama quem a gente tem relacionamento, mas eu devo amá-lo. Amá-lo com amor de irmão. Fazer por ele aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Não fazer com ele aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Você tá entendendo? Isso é a essência, é o mínimo. Quem somos em Cristo? Pedro ele continua dizendo, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção como herança. O nosso instinto natural, quando a gente é atacado, é reagir na mesma moeda. O cara xinga a gente no trânsito, a gente quer xingar, né? Teve uma época que eu mandava beijinho, né? Aí ela falava, pô, mas isso parece deboche, minha esposa falava.
Mas era um deboche de uma forma tranquila, querendo, ficar... Porque o meu eu antigo queria tacar uma pedra, né? Falar meia dúzia de palavrão, né? Igual aquele pastor Ricardo, esqueço o nome dele, seu desgraçado, né? Cara, eu esqueço o nome dele, ainda bem que eu esqueci, né? Porque aí depois eu falo, não pode, né? Dá ruim, tudo é processo, misericórdia. Mas o cara tava falando de algo assim, pra gente controlar mesmo. Mas era um culto de casais, foi uma benção. Então, cara, quando a gente recebe algo, a gente quer pagar da mesma moeda. A gente tem dificuldade de ir lá e falar... Cara, e eu vou te falar, muitas vezes eu me surpreendo, porque eu sempre fui um cara muito violento. Sempre fui um cara que eu era violento. E quando me derrubaram de moto aqui, veio uma família atrás e parou para me ajudar, e eu vi que foi bênção de Deus, estava com uma garrafa de água geladinha, cara, tinha acabado de comprar, eles jogaram nas minhas feridas. Só que o cara que estava dentro do carro, vamos embora atrás do cara, eu vi quem é, vamos lá. Por alguns segundos minha vontade foi ir, mas na mesma hora eu falei, cara, o que vai adiantar o carro do cara todo destruído? O cara não vai ter dinheiro para pagar, eu vou fazer o quê? Eu vou bater nele? É o cara, dá vontade. Eu falei, não, cara, vamos ficar aqui e agradecer a Deus pela vida de vocês. Porque Deus enviou vocês para me ajudar. Os caras me ajudaram a levantar minha moto, botar... Quando eu caí, a moto do irmão aqui na ponte de Niterói, que me derrubaram, cara, os motoboys queriam sapecar o maluco, me ajudaram, falaram, vamos lá, vou bater, não sei o quê. Se eu inflamo os caras, ia aparecer no jornal. Já viram aquela revolta dos motoboys? Ia aparecer, ia estar lá o pastor no meio. Eu falei, não, cara, só me ajuda aqui, só de eu não ter sido atropelado já é mó benção, cara. Glória a Deus pela vida de vocês. Você tá entendendo? Dá vontade? Dá. O cara me cutucou de lado, me jogou no chão e foi embora. Não parou para ajudar. O cara que me derrubou ali, me derrubou. Quando ele viu o barulho, ele olhou, meteu o pé. Lá na frente, em outro momento, a cidade é pequena, o cara faz frete. Eu contratei o frete dele. E eu sabia que era ele, né, meu irmão? E eu esperei, eu fui atrás dele o tempo todo, ele fazendo frete, eu vendo que ele ainda estava sem luz de freio, sem luz de seta. Quando ele entregou o negócio, eu fui e ministrei a vida dele. E orei pela vida dele. Eu falei, eu já te liberei perdão, cara. Mas eu estou falando para você porque eu hoje estou aqui vivo, mas você pode matar alguém, cara. E aí como é que você vai carregar isso? Você está entendendo? Então, cara, como é que é a nossa atitude? A gente foi chamado para viver de uma forma diferente, não pagar com a mesma moeda. Pedro, ele nos lembra que a gente foi chamado a responder às agressões, às injúrias, os insultos de uma forma diferente. E no contexto do Império Romano, os cristãos eles enfrentavam perseguições brutais, muitos cristãos naquela época eles eram falsamente acusados, eles eram rejeitados pela sociedade e até mortos. Só que ao invés deles revidarem, os cristãos daquela época eles escolheram abençoar os inimigos. Eles escolheram abençoar ao invés de insultar, se juntar numa rebelião para matar todo mundo. Agora, esse comportamento deles era tão impactante, que muitos romanos passaram a se perguntar o que faz com que essas pessoas sejam tão diferentes. O que faz com que essas pessoas não queiram pagar o mal com o mal, não queiram nos agredir. Quanto mais a gente bate, mais eles parecem que nos amam. Pastor, mas isso é muito difícil. Não estou falando que é fácil. Não é fácil. Ser crente não é fácil. Quem te contou que ser crente era moleza, mentiu para você, cara. Quer dizer, ser crente é mole. Difícil é ser cristão, cara. Porque crente até o diabo é. Né? Que ele não chamou lá Jesus, filho de Davi, porque veio me atormentar. Né? Ele cria em Jesus, ele sabia que Jesus era Jesus. Mas ele não era cristão. Agora, hoje essa perseguição pode não ser física, mas ela acontece. Nós somos provocados nas redes sociais por defender princípios bíblicos. É mentira? A gente defende a família, defende princípios cristãos e as pessoas debocham. As pessoas postam contra a gente. É mentira? No trabalho, muitas vezes as pessoas enfrentam hostilidade por não compactuar com práticas erradas. Quem aqui, depois de se converter, alguém já pediu, não, vai lá dar um pão. Aí atende aí, diz que eu não tô. E aí você, não dá, não posso. Você está entendendo? Eu
Eu não vou falar isso aqui não, que você depois pode dar um ruim do cara, não vou falar mesmo. Trabalhei em cartório, gente. Trabalhei em cartório. Eu nunca fiz nada para me beneficiar no cartório, não. Mas a pedido do oficial do cartório, já fiz muita coisa ali para maquiar, para o cara não se dar mal. Eu vim do mundo com uma destreza em manipular documentos, sabe? Não sei se vocês me entendem. Sabe como é que é? Então, quando tinha um problema no documento de 1950 e pouco, 60 e pouco, que ninguém aí tinha que, para não dar um probleminha, chama o Fernando. Só que o Fernando se converteu. Aí o Fernando, não faço mais não. Pô, você sabe fazer, mas não faço mais, cara. Não dá para mim. Não dá para mim. Se fosse, claro, um erro material bobo, tipo, o cara lá em 1970 e pouco, na hora dele escrever a matrícula do imóvel, ele disse que tinha uma vaca na garagem, em vez de uma vaga. Ele trocou o G pelo C. Aí eu trocava, você, né, não é um... Mas quando era algo que movimentava muita coisa, eu falava, não, cara, tô fora, isso aí vai dar ruim. Tirar a vaga de um para botar em outro, que erraram na hora do... Cara, então faz aí um processo pela vara de registro, não é isso? Então, cara, e se você começa a não fazer, você é mal visto no trabalho, as pessoas não querem ficar com você, pô, o cara não custa nada. Em casa, muitas vezes a gente pode ser incompreendido pelos familiares por não compartilhar a nossa fé. Às vezes, a gente é o primeiro a se converter na nossa casa e as pessoas olham pra gente, pô, agora depois que se converteu, tudo é igreja, tudo é santarrão, tudo não pode, tudo não sei o quê. Não é, cara, é o Espírito Santo. Só que então você tem que equilibrar, entender, cara, porque vai ter que ter o equilíbrio. Agora, a grande questão é, como a gente tem reagido a tudo isso? Será que a gente está refletindo Cristo? Ou a gente tem revidado como qualquer outra pessoa faria? Porque revidar é mole, meu irmão. Dar pedrada é mole. Tacar a espada na orelha do centurião é fácil. Difícil é chamar o cara que te traiu de amigo e dar um beijo nele. Você está entendendo? Mas é isso que Jesus chama a gente a viver. O mundo espera que a gente responda ao ódio com mais ódio. Só que quando a gente escolhe responder com amor, a gente mostra para o mundo que a gente pertence a outro reino. Pedro, então, ele cita Salmo 34, 12 ao 16. E quando ele reforça que Deus honra aqueles que guardam a sua língua do mal e buscam a paz, quando ele diz assim lá no versículo 12: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ele está citando aqui Salmo 34, 12 e 16. E isso significa que a nossa maneira de falar e de agir tem consequências espirituais. Se a gente quer ver dias bons, a gente precisa alinhar as nossas palavras, as nossas atitudes com o caráter de Cristo. Não adianta você querer falar que é cristão se aquilo que você faz, aquilo que você fala, não aponta para Cristo. Tiago 3,10 diz o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Numa hora você abençoa um cara, aí depois o outro você quer que ele morra. Isso é um desgraçado amaldiçoado. Tomara que morra. Será que alguém pensa assim? No seu íntimo, você nunca desejou mal de ninguém? Ou citou para alguém do teu lado assim, pô, cara, esse cara tinha que se lascar. O que a gente tem declarado sobre a nossa vida, a nossa família, ou até mesmo sobre aqueles que machucam a gente? Será que as nossas palavras, elas têm sido instrumentos de cura ou de destruição? Porque quem escolhe vingança bloqueia a própria bênção, sabia disso? Só que quem escolhe perdoar abre espaço para Deus agir. O perdão abre um caminho para Deus entrar na tua vida e agir. Pedro, ele não está nos chamando para algo fácil, mas ele está chamando a gente para algo transformador. Se a gente viver da maneira que ele fala,
A gente vai refletir Jesus em um mundo que está quebrado. A gente vai demonstrar que a nossa fé é mais do que meramente palavras. A gente vai ver a bênção de Deus nas nossas vidas. É um manual de vida. É um manual. E hoje, a gente precisa decidir qual vai ser a nossa resposta ao mal. Porque ela não pode ser mais o mal. A gente não pode pagar o mal com o mal, mas a bênção. Ore, se prontifique a orar por aqueles que te feriram. Escolha amar aqueles que te desprezam. E veja que Deus ele vai te levar para um novo nível na presença dele. Às vezes a gente passa uma vida de mágoas. Às vezes é um parente, um pai, uma mãe. Às vezes um irmão. Às vezes um irmão da igreja. Às vezes uma pessoa que trabalhou com a gente em 1820. E a gente carrega uma mágoa, um peso. Um líder numa igreja tal. Aí você passa a vida desviado do evangelho porque alguém te magoou. Porque você não libera perdão. E aí você paralisa toda a tua vida com Deus, o teu ministério, porque alguém um dia te feriu. E você escolheu não liberar perdão. Só que hoje a gente precisa escolher, Deus ele está falando. A gente precisa escolher liberar o perdão. A gente precisa escolher ser diferente do mundo. As pessoas elas vão nos magoar porque elas são pessoas, assim como nós vamos magoar as pessoas. Porque somos pessoas. Somos falhos. E por isso Jesus morreu por nós. A gente tem que permanecer firme, mesmo diante das perseguições. Quando chega no versículo 13, Pedro ele fala o seguinte: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro ele traz aqui uma promessa e um alerta. Primeira promessa, amém? Que se todo mundo gosta da caixinha de promessa, não é isso? Então eu vou trazer a primeira promessa. A promessa é que quem se dedica a fazer o bem, geralmente não vai ser perseguido. Geralmente. E aí entra o alerta. Se for perseguido, não desista. Você está entendendo? Geralmente quem faz o bem não vai ser perseguido, mas se for, não desista, cara. No contexto da época, os cristãos eles viviam sob constante ameaça. O Império Romano ele via o cristianismo como uma seita perigosa. Porque a gente está falando aqui de pré-Constantino. Né? Não é depois de Constantino que abriu as portas, não, todo mundo é cristão, vamos embora. Não, aqueles que seguiam Jesus, eles eram frequentemente perseguidos, rejeitados e mortos. Só que Pedro, ele encoraja aos cristãos a permanecerem firmes na fé, porque Deus honra aqueles que perseveram. Não importa o que você está passando, persevera, cara. Não importa o que está acontecendo. Pedro ele continua no versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. A palavra grega aqui usada como felizes, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas eu vou falar, né? É makarioi. Não sei se é assim que pronuncia, mas é como está escrito, eu li. Amém? Então, essa palavra aqui é a mesma que Jesus usou lá no Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 10. Para as bem-aventuranças. Quando ele fala bem-aventurados, os que sofrem por causa da justiça. Ou seja, significa que sofrer por Cristo não é uma derrota, mas é um privilégio. É uma bem-aventurança. O sofrimento por Cristo não nos diminui, mas ele nos aproxima daquele que sofreu primeiro por nós. É necessário. Agora, por que os cristãos são perseguidos? Porque a nossa vida é um contraste com o mundo, em primeiro lugar. O mundo olha para a nossa vida, se a gente contrasta com aquilo que eles querem impor como uma realidade, a gente vai ser perseguido. Mas quando a gente está caminhando no meio da multidão, a gente é mais um crente meia boca. É assim, né? Assim, sei lá, meia boca. Como é que o pessoal fazia antigamente, irmão? É assim? Assim, ó, meia boca. Não era? Esse aí, ó, crente meia boca. Por quê? O cara vai na igreja no domingo, mas a semana inteira passa fazendo patifaria. Vivendo como o mundo dita que tem que viver. Esse não vai ser perseguido, mas aquele que se posiciona, que a vida dele contrasta com as coisas do mundo, aí esse vai ser perseguido.
Por que a gente é perseguido? Porque a nossa fé confronta o sistema de pecado e injustiça que tem no mundo. A nossa fé não permite que a injustiça aconteça, que o pecado prevaleça. E em terceiro lugar, porque as trevas não suportam a luz. E quando a gente é um crente posicionado, é um cristão posicionado, a gente traz luz em nós que dissipam as trevas. E aí, meu irmão, os caras ficam boladão, o diabo fica endemoniado mesmo, né? Aí ele endemonia contra você. A sua fé, ela nunca incomoda ninguém. Talvez seja a hora, se a sua fé ela não está incomodando ninguém, talvez seja a hora de você se perguntar: será que eu estou vivendo de forma tão diferente que o mundo não percebe Cristo em mim? Porque se você não está fazendo a diferença como cristão no meio que você vive, talvez a forma que você esteja vivendo, o povo não está percebendo Cristo em você. E é necessário que a gente exale o amor de Cristo, que a gente seja o próprio Jesus na vida das pessoas. A Bíblia nos ensina isso. Pedro ele nos dá um conselho poderoso. Ele fala assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora, o que significa santificar Cristo como Senhor? Significa colocar Jesus no centro da nossa vida, acima de tudo e de todos. Jesus é o principal, Ele está acima de tudo. Se Ele for a nossa prioridade, a gente não vai ter medo do que os outros possam fazer contra nós. A gente não vai ter medo. Eu fiquei olhando, cara, assim, não sei se vocês viram os vídeos lá da Síria. Vocês viram? Quem viu? Né? A maioria nem sabia que estava acontecendo isso, né? Que a mídia não está falando. Cara, eles botaram os homens para ficar se rastejando e gemendo. E aí eles escolhiam aleatório para dar tiro na nuca. Meu irmão, eu não ia me rastejar e gemer de jeito nenhum, meu irmão. E me mata, eu confio em Jesus. Quer, me dá logo na cara aí que eu vou pro céu. Pô, vou ficar me rastejando para tomar um tiro sem saber de onde vem? Tô sendo sincero. Não é arrumar confusão. O cara tá ali vendido. Eles entravam nas casas depois de tirar os homens e escolhiam mulheres aleatórias para matar na frente dos filhos. Quando você põe Jesus como tua prioridade, você não tem medo do que os outros possam fazer com você. Eu não me lembro o endereço, mas na Bíblia está dizendo que a gente não deve ter medo daqueles que matam só o nosso corpo, mas junto com o corpo leva a nossa alma, não é isso? É isso que a gente tem que temer. Vocês já viram algum cristão que foi decapitado, aquele de laranjinha, gritando, sofrendo, tentando sair correndo? Já viram? Alguém já viu um vídeo desses, né? Já viram? Eles estão com uma cara de paz, né? E por vezes eu me perguntava no início assim, cara, como é que pode, cara? Os caras estão com uma cara de paz, eles vão ser degolados com a faquinha de cozinha, porque muitos deles não era decapitado, não. Os caras vêm com aquelas faquinhas de serra, cortando aqui, meu irmão. E dava para escutar, né? Me perdoa, é pesado, mas é a verdade. E eles com cara de paz. Aí eu entendi, cara, porque a prioridade deles era Jesus. E aí eles não temem aquilo que está acontecendo. E eu creio que Deus dá a paz para eles não sofrerem nesse momento. A gente precisa estar preparado para defender a nossa fé. A igreja primitiva ela não se defendia com armas, mas com testemunho e argumentos sólidos. Da mesma forma, hoje a gente precisa conhecer a palavra de Deus, responder com mansidão e sabedoria quando questionado sobre a nossa fé. Você saberia explicar por que você crê em Jesus se alguém te perguntar? Seja bem sincero com você. Se alguém te parasse na rua, por que você crê em Jesus? Aí você ia citar João 3,16. O cara não está nem aí para isso não, meu irmão. Porque Deus deu filho, o seu único filho. Porra, o cara vai olhar para você, cala a boca, fala com a minha mão. Você teria argumento sólido, bíblico, para você defender essa tua fé? Como você reage quando alguém te desafia na sua crença? Você quer ver alguém que tem base sólida para discutir fé? Não que fé tem que ser discutida, mas por vezes as pessoas
quando não entendem aquilo que a gente crê, elas querem desafiar. Só que quando a gente não tem base sólida, a gente perde a razão, a gente não sabe o que falar. Mas quando a gente tem base sólida, o outro lado fica irritado. Já percebeu isso? Ele fica boladão mesmo. Boladão, cheio de ódio no coração. Cheio de ódio no coração. E eu não estou falando de religião, eu estou falando da fé em Cristo. Bíblia, pegar a Bíblia e crer. Eu creio na Bíblia. Não é eu sou crente, eu sou evangélico. Não, eu sou cristão mesmo. Minha religião ela não começou com John Wesley, com Martim Lutero, com nenhum deles. Minha religião é Cristo. Ela começou com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando por mim. Você está entendendo? É ponto, acabou-se. É isso que a gente tem que entender. Ela não conhece, o cara protestou, amém, glória a Deus, para hoje a igreja que a gente está a existir, foi necessário isso. Só que essa não é a minha religião. Eu não estou protestando nada. Eu sou um adorador de Cristo. Ele protestou naquela época, hoje eu não sou protestante. Você é protestante, não sou protestante. Sou cristão. Você está entendendo? Cara, a nossa defesa ela não pode ser agressiva, mas ela tem que ser cheia de amor e verdade. A gente tem que ser agressivo com um crente velho, que está na igreja há 1000 anos fazendo besteira e não quer se consertar. Esse a gente tem que ser agressivo. Né? Agressivo assim, no amor, né? Tá entendendo? Né? Igual a gente é com nossos filhos. Agora, o cara que não conhece, a gente, e muitas vezes ele está te rebatendo, ou ele está te perseguindo, ou ele está com sede. Por muito tempo, eu que criei o Instagram do Bola de Neve da Barra da Tijuca, eu que administrava. Começou um cara lá a aparecer, e ele falava um monte de besteira nas postagens, cara. Minha vontade era de bater nele. Eu falei, cara, eu vou matar esse maluco, eu vou descobrir quem ele é, eu vou matar, né? Minha vontade era essa. Aí a pastora, cheia de sabedoria, na época a gente não era pastor. Aí ela falou que assim, Fernando, de repente esse cara aí, ele tá pedindo socorro. Aí eu falei, cara, não é mesmo? Aí eu fui e mandei mensagem para ele, no individual, né? O Instagram não era o que é hoje, né? Não tinha um monte de ferramenta, de coisa assim. Aí eu fui e mandei mensagem para ele, cara, o cara começou a desabafar a vida, o cara tava pedindo socorro, tinha perdido a mãe, era uma história triste pra caramba. O cara tava fazendo aquilo ali, ele tava querendo agredir para ver se chamava atenção. E se a gente respondesse o mal com o mal, era a hora que ele ia falar, tá vendo? Tudo crente safado. Mas ele queria ser amado. Mas ele esperava que a gente respondesse o mal com o mal. Você não está entendendo? Ele precisava e queria ser amado. Então, cara, a gente tem que dar amor. 1 Pedro 3,17 fala assim, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro, ele encerra esse trecho com um princípio forte. O sofrimento ele não pode ser evitado, mas a gente pode escolher o motivo pelo qual sofremos. Você não pode fugir do sofrimento, mas você pode escolher o motivo por qual você vai sofrer. Se vai ser um motivo de Deus ou um motivo carnal. Se for para enfrentar dificuldade, que seja porque a gente vive para Cristo e não porque a gente está colhendo consequências das escolhas erradas. Não tema o que o mundo teme, não recue diante das perseguições, não perca a oportunidade de testemunhar Cristo com amor e sabedoria. Que tal você hoje fazer um propósito com Deus e pedir para Ele coragem para viver essa fé autêntica, sem medo do que os outros vão pensar ou dizer de você? Porque o mundo ele precisa de cristãos que não apenas falam de Jesus, mas que vivam de uma forma que torne impossível ignorá-los. Sabe aquele cristão que o pessoal olha e fala que assim, cara, não dá para ignorar o que esse cara faz. Como ele fala, o que ele vive, o que ele nos mostra, o ensinamento, o legado, não dá para ignorar. A gente não pode ser mais um no meio da multidão. A gente não pode ser o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. A gente não pode ser aquele crente meia boca, não dá. Em cima do muro já é do capeta, né? Já é, não tem escolha, cara. Não tem meio termo, né? E tem aquela ilustraçãozinha, né, do Jesus gritando pro cara que tá em cima do muro, né? Todo mundo já ouviu, não já? Amém? Todo mundo ouviu? Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu? Quem não ouviu? Tem a galera, então eu vou falar, tem a galera que não ouviu.
Tinha um cara em cima do muro, aí tinha o diabão do lado do muro, lendo o jornalzinho O Globo, né, que o diabo só lê o Globo. Olha o processo. Aí lendo o Globo, pá, amarradão na cadeirinha de praia, se bronzeando na chama do inferno. E do outro lado Jesus, pula pra cá. É o cara olhando, um tranquilão, Jesus desesperado, mandando ele pular. Aí ele vai e pergunta, qual é, diabão? Pô, tô aqui em cima do muro, Jesus tá desesperado querendo que eu pule pra lá, e por que tu não tá nem aí pra mim? Ele falou, pô, o muro é meu, meu irmão. O muro já é do diabo, cara. Você ficar em cima do muro, você não se posicionar, você já está servindo ao diabo. Então, cara, não tem. Ah, pastor, então já que eu estou em cima do muro, é melhor me jogar no inferno. Não, é melhor que eu continue na igreja em cima do muro. Na hora o Espírito Santo te carrega aí, te pega, dá uma banda de frente, quebra 5 dentes, 4 costelas, te dá um jeito aí na vida. Mas, cara, você chega uma hora que tem que escolher, não tem para onde ir, não tem como você viver uma vida com Cristo, vivendo eternamente em 2 mundos. Satisfazendo o mundo, a carne e tentando encontrar um jeitinho de botar Jesus no meio disso aí. A nossa vida tem que ser diferente. Pedro, ele encerra esse trecho trazendo o maior exemplo de resistência, sofrimento e vitória, que é Jesus Cristo. Ele fala assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus, ele não apenas sofreu, ele venceu, cara. Jesus, ele não só sofreu, ele venceu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi humilhado, mas agora ele está exaltado. Ele se entregou, mas ele conquistou autoridade sobre tudo e sobre todos. Olha que maravilha. E essa é a essência do Evangelho. O justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus, cara. Jesus é justo. E ele morreu por nós, que somos os injustos. Que merecíamos o inferno. Merecíamos, amém? Mas ele morreu por nós, para nos tirar do inferno. Aquilo que nos separava do Pai foi destruído na cruz e agora a gente tem livre acesso a ele. A cruz, ela não foi o fim da história, mas foi o começo da nossa vitória, cara. A cruz não foi vitória do diabo. Foi vitória de Cristo sobre o diabo. Você está entendendo? Pedro, ele menciona algo misterioso. Ele fala assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse versículo, ele tem várias interpretações. Mas o ponto central aqui, eu não quero entrar em debate teológico. O ponto central aqui é a supremacia de Cristo. Nem a morte, nem o inferno, nem os poderes espirituais, eles podem resistir à sua autoridade. Ele é o único que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O que tem debaixo da terra? O Sheol. Sheol. O que é o Sheol? O abismo. Aqueles que morreram sem Cristo. Diz que ele foi lá e pregou para esses caras, não é isso? É o que está escrito. E nada pode resistir à autoridade de Cristo. E essa verdade, ela precisa nos dar segurança. Porque se Jesus venceu a morte, o que pode parar a gente, meu querido? Jesus já venceu a morte. Ele nos deu de presente a eternidade. Nada pode nos parar, meu querido. Não estou falando que você é imortal, que você pode Highlander, pá, não. Amém? Vocês estão entendendo, não é isso? Se ele tem toda a autoridade, quem pode nos derrotar? Se a autoridade dele estiver em nós. Se ele reina sobre tudo, por que temer o futuro? Cristo, ele não apenas conquistou a vitória, mas ele compartilha essa vitória conosco. Ele conquistou para compartilhar com a gente. Pedro, ele então faz uma conexão entre o dilúvio e o batismo. Ele fala, no passado, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso prefigura o batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo,
mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Falar em Arca de Noé, eu sempre gosto de fazer essa perguntinha. Quantos animais de cada espécie entraram na arca? 2? 2, tem certeza? Quem dá mais? Quantos animais de cada espécie entraram na arca? 2? 7 casais de cada um. Só dos impuros entraram um casal. Não é isso, professor? Só que a musiquinha infantil floreia e fala que entrou um casal de cada animal. E aí a gente vai, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, ensina para o teu filho. São 7 casais de cada animal. E um casal dos animais impuros. Mas vamos lá, voltando para a palavra. Assim como a arca salvou Noé e a família dele, o batismo ele representa a nossa união com Cristo na sua morte e na ressurreição, né? Dizem que tem um simbolismo ali de quando você mergulha, você está morrendo para o mundo, e quando você volta, representa a ressurreição de Cristo, amém? É uma vida nova. Então, cara, não é apenas um ritual externo, mas é um compromisso interno de uma nova vida com Deus. Esse é o verdadeiro batismo. Será que a gente tem vivido como quem realmente morreu para o pecado e ressuscitou para Cristo? Será que a gente tem vivido essa verdade? Ou será que o nosso velho eu ainda tenta assumir o controle? A nossa velha criatura ainda tenta assumir a situação e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, que a gente sabe que é errado, mas a gente vai lá e faz. Pedro, está acabando, hein, gente? Ele encerra tudo com uma declaração poderosa, quando ele fala o seguinte: ele está à direita de Deus e reina nos céus com anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. Jesus, ele não está apenas vivo, ele está reinando, meu querido. Ele não está vivo só, ele está reinando. E se ele reina, a gente não tem motivo para viver derrotado. Você está se sentindo pressionado hoje? Lembre o seguinte, cara, ele já venceu. Você está enfrentando alguma luta na tua vida? Confie. Ele tem autoridade sobre tudo. Você está cansado? E muitas vezes a gente está cansado, cara. É difícil. A vida nos impõe, às vezes, um peso absurdo. Às vezes a gente até escolhe errado, coisas erradas, que nos levam caminhos que pesam, nos deixam cansados. Descanse. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Pedro, ele não está apenas ensinando teologia aqui. Ele está chamando a gente para um estilo de vida. Se a gente crê que Jesus venceu, a gente precisa viver como vencedores. Então para de olhar para as suas lutas como se elas fossem um fim. Jesus, ele já venceu elas. Agora é a sua vez de caminhar nessa vitória. E eu não estou falando aqui que a gente é um crente só vitória, porque eu sou contra isso, né? Aquele crente que, como é que tá, varão? Só vitória. Pô, mentira, cara. A gente tem uma vitória. E a maior, é a melhor de todas e a certa. Foi que Cristo conquistou para nós na cruz. O resto a gente vai viver entre montanhas e vales. De luta em luta, de vitória em vitória, sim, mas algumas derrotas. Algumas dificuldades, algumas quedas, alguns cansaços, algumas desanimadas. Pedro, ele nos deixa 3 ensinamentos aqui poderosos que ecoam até hoje. E agora, para encerrar, nós somos chamados para viver de uma forma diferente, refletindo Cristo em nossas ações e nossas palavras. Em um mundo onde muitos escolhem o ódio e a vingança, a nossa missão é amar, perdoar e caminhar em humildade. O segundo ensinamento que Pedro deixa é que a gente precisa permanecer firme diante da perseguição, sabendo que sofrer por Cristo não é uma derrota, mas é um privilégio. Se você está sofrendo por fazer o certo em Cristo Jesus, você não está perdendo nada, você está sendo um privilegiado. Se o mundo te rejeita por causa da tua fé, é porque ele vê algo de Cristo em você. Em terceiro lugar, a nossa vitória está garantida em Jesus porque ele venceu a morte e ele reina sobre tudo. Isso significa que não importa o que a gente vai enfrentar nesse mundo, o final da história ele já está escrito e é um final de vitória. Porque a maior vitória é entrar no gozo do Senhor, conforme está escrito na palavra.
Venha, servo bom e fiel, desfruta do gozo do teu Senhor. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos. Em nome de Jesus. Deus, Ele quer levantar uma geração inabalável. Deus, Ele está levantando uma geração que não se vende, que não se dobra, que não responde o ódio com o ódio. Uma geração que escolhe a cruz em vez da fama, a fidelidade em vez da conveniência, a verdade em vez do medo. Ele nos chama para sermos luz em meio às trevas, para sermos a resposta onde existe o caos, para abençoarmos até aqueles que estão nos ferindo. E isso, meu querido, não é fraqueza, é o maior sinal de força, porque quem tem Jesus dentro de si não precisa provar nada para ninguém. A fidelidade a Deus, ela vai te fazer viver o sobrenatural que muitos ouviram falar. Você está entendendo? Acho que ninguém entendeu. A fidelidade a Deus vai te fazer viver o sobrenatural que muitos só ouviram falar. A gente vai poder viver aquilo que os outros ouviram falar. Então, se você sente que você precisa mudar a sua postura diante das adversidades, se você percebe que ainda responde o mal com o mal, se entende que Deus te chamou para um nível mais alto, hoje é o dia de uma decisão. E eu quero fazer 2 orações essa noite. A primeira oração é com você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Ele, confessá-lo como teu único Senhor e Salvador, verbalizar isso, porque a palavra diz que com os lábios confessamos pela fé, e aí alcançamos a salvação. É o primeiro passo de todos, é confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. E se você quer fazer essa oração comigo hoje, porque você entende que você foi chamado para ter uma vida diferente, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti, mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, reconheceram o teu senhorio, livres de toda a retaliação do inferno. Coloca, Senhor, teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam ser a essência do teu amor, pagando o mal com o bem, sempre seguindo com os olhos no alvo que é o Senhor, Pai, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, e no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero fazer mais uma oração. Você que está aqui dentro e sabe que essa palavra, ela falou no teu coração essa noite, ela te confrontou praticamente o culto inteiro, e você sabe que você precisa de força para viver de forma diferente, conforme foi ministrado aqui essa noite. Você está precisando que Deus ele te encha com o Espírito Santo para te ajudar a ser testemunha viva do reino de Deus. Porque se você reconhecer que você precisa dele, você que sabe que está precisando dessa diferença, o mundo ele pode até tentar te fazer cair, mas se você estiver firme nele, você nunca vai ser abalado. E se você sabe que foi com você essa palavra, sai do teu lugar agora e vem até aqui na frente para que a gente ore por você. Se você sabe que Deus ele ministrou o teu coração a noite inteira, e que você muitas vezes tem tido dificuldade de escolher aquilo que você sabe que é a vontade do Pai, você tem tido dificuldade de viver uma vida diferente,
Você luta com o teu interior e por vezes todo o trabalho que você fez para apresentar Jesus para as pessoas, parece que eles vão por água abaixo por uma atitude só, por uma atitude carnal, por uma escolha. Sai do teu lugar. E Deus, Ele está gritando o teu nome essa noite. E Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam Ele, e não mais o teu eu gritando dia e noite. Tem mais pessoas aqui. Tem mais pessoas aqui que Deus está falando que tem transitado com dificuldade. Muitas vezes você mesmo se culpa. Muitas vezes você se indaga por que você ainda sente as coisas que passam no teu coração. Muitas vezes você olha e fala: Deus, por quê? Sai do teu lugar. Deus, Ele quer te dar um novo coração essa noite. Ele quer transformar a tua vida. Não é um passe de mágica, mas é uma escolha. Você escolhe e Ele derrama. Você se coloca debaixo do óleo e Ele derrama o óleo. Ainda que Ele precise quebrar o vaso e fazer de novo. Mas o vaso que Ele faz de novo é muito melhor do que o vaso que foi quebrado. Mais resistente, maior e cabe mais óleo. Então, enquanto a gente escuta esse louvor aí, você que não saiu do teu lugar, e eu sei porque Deus está falando que tem mais pessoas, sai do teu lugar, deixa o Espírito Santo te mover. Não tenha vergonha, não tenha medo, não deixe paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, por você ter medo de se expor, por você achar que o que vão pensar de mim. Não importa o que as pessoas achem de você. O que importa é viver a vontade do Pai. E é isso que Ele está te chamando essa noite. Sai do teu lugar e você vai ver o sobrenatural sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Isso vive em mim. Aleluia. 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 Sou crucificado, conquistou, agora sou crucificado, conquistou, agora vivo não mais eu. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Você não é o que o mundo diz de você. Você é aquilo que Deus enxergou no teu coração e te chamou para ser. E qual é a tua escolha? Qual é a sua decisão? Você vai fazer aquilo que o mundo espera que você faça e você seja aquilo que ele diz que você é? Ou você vai contrariar toda a lógica humana e do mundo e mergulhar nas águas do Senhor e
viver o sobrenatural dele sobre a tua vida. Receba o sobrenatural de Deus sobre vocês. Receba. Deus está lançando o teu passado no mar do esquecimento. E com uma pedra Ele está jogando nas profundezas, para que não haja mais nenhum tipo de acusação. Porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe do teu arrependimento, Ele sabe o quanto você busca viver longe dessa verdade. Então não temas, porque assim diz o Senhor, eu sou contigo. O teu passado não te condena mais. O teu passado não te condena mais, diz o Senhor. Senhor Deus Pai, nos colocamos diante de Ti, Pai, clamando, usa-nos, Senhor, nos transforma em pessoas diferentes, transformadas pelo Teu Espírito Santo, lavadas pelo Teu sangue, Senhor, pessoas que refletem a Tua luz no mundo que está perdido nas trevas, que não venhamos nos corromper com as coisas desse mundo, com os desejos da nossa carne, mas que possamos, Senhor, testemunhar o Teu sobrenatural em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê nisso, você recebe essa oração, aplaude Jesus de todo o coração, aplauda Ele, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia, glória a Deus.